Bem-vindas e bem-vindos ao novo programa do S+, um canal, aqui um programa dedicado à saúde da grávida e do bebê. Da concepção aos primeiros anos de vida, vamos falar sobre diversos temas que vos interessam certamente. Sobre os cuidados a ter, a alimentação, a higiene, as dificuldades, as grandes conquistas. O programa chama-se Tenho um Bebê e Agora. O meu nome é Sara Rodi, tenho 4 filhos e estarei semanalmente consigo e com os nossos especialistas e convidados que vamos ter aqui consigo. Portanto, começamos por um tema que importa a todos os pais, os primeiros dias, os primeiros 1000 dias do bebê. Portanto, quando falamos em 1000 dias, os primeiros 1000 dias, porquê? Porque estamos a falar desde a concepção até aos 2 anos de idade. E para falar sobre este tema, teremos então connosco 2 convidadas, a quem eu agradeço a presença. Temos a nutricionista Helena Canário e temos também a pediatra Raquel Marta. E começamos por si, doutora Helena Canário. Portanto, hoje sabemos que temos que nos preocupar com a alimentação, não só desde que o bebê nasce, não é? Mas desde a fase da gravidez e, neste caso, até da concepção. E, portanto, gostava que nos falasse um bocadinho sobre isso, sobre a importância desse cuidado, logo desde o momento em que pensamos em ter um bebê. Muito bem, a nutrição é fundamental e por isso deve iniciar e acompanhar todo este processo. Idealmente, a mulher deveria preparar-se para a gravidez. Sabemos que nem sempre isso acontece, às vezes a mulher engravida e, portanto, que é ótimo também, mas idealmente deveria preparar-se. Depois, obviamente, durante todo o processo da gravidez, portanto, estamos a falar de cerca de 275 dias, não é? Portanto, os tais 9 meses, 40 semanas, é importante que a mulher faça uma alimentação equilibrada, variada, diversificada. Essa nutrição, essa alimentação que faz, vai ser muito importante para todo o desenvolvimento do feto, mas também depois vai ter aqui aspectos muito interessantes, nomeadamente a nível do desenvolvimento in utero, a forma, os sabores, as preferências começam também aqui. Que muitas vezes não temos noção, não é? De como isso interfere depois. E depois também porque a alimentação tem um aspecto muito importante no que diz respeito ao desenvolvimento, ao crescimento e também ao impacto na saúde a médio longo prazo. E, portanto, isso, se queremos gerações futuras mais saudáveis, é importantíssimo começar a investir na nutrição logo nos primeiros 1000 dias. Portanto, será, digamos, a melhor forma de começar a vida, a melhor forma de começar saudável. Depois, entretanto, o bebê nasce, não é verdade? Exato. Temos aquela fase importante do aleitamento materno. Hoje em dia sabemos como essa fase é de facto importantíssima. Que é importante e fundamental. Continuamos a saber que, de facto, o leite humano, o leite materno, encerra em si toda a composição necessária e fundamental para o desenvolvimento da criança, do lactente. Portanto, com tudo o que é nutriente fundamental para este desenvolvimento, e estamos a falar das proteínas, das gorduras, dos hidratos de carbono, portanto, todos estes e também os micronutrientes, nomeadamente as vitaminas, o ferro, etc. E depois também os aspectos de proteção que o leite materno confere ao bebê. Portanto, isso é extraordinário e por isso é que a Organização Mundial de Saúde recomenda uma amamentação em exclusivo durante os primeiros 6 meses de vida, idealmente. E as mães muitas vezes têm aquelas dúvidas, o que é que eu posso comer e não posso comer, não é? A própria nutrição também da mãe é uma fase importante, mas que coloca muitas dúvidas à própria mãe, não é? É verdade, e continuamos ainda a ouvir muitos mitos. Portanto, há muitas mulheres que têm receio de ingerir determinados alimentos com receio, passa a redundância, portanto, de que isto vai influenciar e que a criança tenha mais cólicas e que isso vai perturbar, digamos assim, o conforto do bebê. Não há necessidade de preocupação relativamente a isso, até é desejável que a mulher diversifique, coma um pouco de tudo e essa diversificação vai ser também muito importante na educação dos diferentes sabores porque o leite materno vai alterando ao longo do dia, consoante aquilo que a mãe vai ingerindo. Portanto, há aqui uma relação muito próxima em termos de que a mãe come, o sabor que o leite materno tem e aquilo que o bebê também vai experienciando. Isso é muito, muito interessante e muito positivo. Agora, sabemos que nem sempre o aleitamento é possível também, não é verdade? E, portanto, aí também se coloca aquela dúvida que leite é que eu compro e como é que vou alimentar o meu bebê. Portanto, essa também é uma questão, uma fase fundamental quando é preciso, ou a suplementação, não é? Eu costumo dizer que, de facto, estes primeiros 6 meses, digamos, que é o período em que a mãe está
de licença de maternidade, às vezes um pouco menos, às vezes consegue estender um bocadinho mais, não é? Infelizmente já vamos assistindo a muitas situações dessas. Portanto, enquanto a mãe está tranquila, provavelmente a amamentação é algo que decorre com mais tranquilidade também. A partir do momento em que a mãe regressa ao trabalho, às vezes o stress, a confusão, a pressão, portanto, por vezes dificulta e por vezes há necessidade de recorrer a alternativas. As alternativas, naturalmente, deverão ser indicadas pelos profissionais de saúde, portanto, as mães não deverão fazê-lo espontaneamente, até porque o profissional de saúde sabe qual exatamente. Qual Vamos, exatamente. Aliás, todas estas dúvidas, com certeza, que chegam ao consultório da doutora Raquel Marta, não é? A doutora Raquel ter muitas experiências. Exatamente. E se calhar podemos começar um bocadinho por aí. Hoje em dia nós estamos aqui a falar de ansiedade, não é? Pais preocupados. Nós hoje em dia somos pais mais informados, somos pais mais ansiosos. De facto, precisamos hoje em dia de um manual de instruções para o nosso bebê. Eu acho que os pais hoje em dia estão muito mais informados, procuram informação a todos os níveis e mesmo antes do bebê nascer. Mas, na realidade, essa busca do manual de instruções ideal deixa-nos muitas vezes muito ansiosos. E às vezes os manuais que escolhem também não são os indicados. Por isso, eu costumo dizer aos pais que eles já vêm desde cedo, à medida que a mãe começa a sentir o seu bebê e se começa a transformar de mulher para mãe, começa a ganhar as capacidades de escolher e de se preparar para esta vinda do bebê. Na realidade, manuais de instruções eu acho que não são precisos. Eu acho que é preciso bom senso, é preciso partilha, e é preciso serem, esta mãe que se desenvolve com o desenvolvimento do bebê, vai nascer instintivamente preparada para receber este bebê. Exato, e é um bocadinho esta mensagem que eu transmito aos pais quando me vêm, ou na consulta pré-natal, ou nos cursos de preparação para o nascimento, e que vêm, lá está, preocupados, já desde o início, com este processo de chegada deste bebê. Eu costumo dizer-lhes que, acima de tudo, eles vão estar preparados, porque é assim que acontece na natureza. Claro. E depois, a seu tempo, com os percalços e com as situações que vão acontecendo, não estão sem rede. Existe sempre alguém que os vai poder ajudar. Por isso, nestas situações, eu acho que é importante, e se os pais estão com dúvidas, devem procurar ajuda antes até do bebê nascer, porque aquela chegada e aquele período é um período muito conturbado, e existem hoje disponibilidade até de profissionais dedicados a esta situação. Os cursos de preparação para o parto estão cada vez mais desenvolvidos nesta área, as consultas pré-natais, e aí eu acho que é importantíssimo. Um espaço para esclarecimento de dúvidas. Sim. Mas há aqui um outro tema que nós ainda não falámos, e vamos até ao nosso exterior, que é o tema do transporte, também a parte da alimentação e do cuidado e do vínculo. E, portanto, vamos conhecer aqui o baby wearing, que se calhar não diz, é algo que não diz nada a muitos pais, mas vamos saber o que é. Vamos treinar como é que se coloca o pano. Este pano pode dar asa a vários tipos de nós, sendo que aquele que vamos agora exemplificar é o mais simples. É aquele que a Marta pode colocar no corpo primeiro, colocar a bebê e voltar a tirar a bebê para mudar a fralda, outra situação, sem ter que desmanchar o pano do corpo, sem ter que o arrastar pelo chão. Vamos a isso então. Vamos a isso. Então, Marta, vamos encontrar aqui o centro do pano, que está identificado com o logotipo, neste caso da nossa marca, dos nossos panos, da nossa marca. E vamos aqui centrar abaixo aqui do nível do peito, ok? Desta forma. Recolhemos o tecido em toda a sua largura e vamos trazê-lo atrás. Ao trazermos o tecido atrás, vamos ter o cuidado de o trazer novamente à frente, banda por banda, sendo que a que está por baixo é a que vem primeiro à frente. Tentar trazer o pano direitinho para não ficar aqui enrodilhado nas costas. Isto vai oferecer uma melhor estabilidade e distribuição do peso, e a outra banda igualmente. Aqui nesta etapa vamos agarrar nas duas bandas e vamos trazê-la por baixo da primeira que foi criada. Exato. E aqui vamos cruzar uma banda sobre a outra, não há um sentido obrigatório, tem a ver com ser destro ou canhota muitas vezes, e vamos reduzir o tecido à volta da cintura, até o fecharmos com 2 nós. Se for uma situação em que possa ser desconfortável amarrar à frente, podemos amarrar de lado ou nas costas, ok? E já está pronto neste momento? Está pronto para receber o bebê. E nós vamos agora colocar a bebê sempre do lado oposto à banda que está mais junto do nosso corpo. Exato, e a pernilca vai entrar para aqui. E à medida que vamos fazendo isso, vamos abrindo o tecido baixo aqui do
do apoio. Vamos transferir o peso da bebê para o outro lado e vamos repetir o mesmo gesto com a outra banda. Para fazer aqui o assento seguro. Mónica, aí está pronto então. Vamos só finalizar da seguinte forma. Puxar esta terceira banda, ok? Para estabilizar aqui em termos da coluna, para fazermos aqui o apoio da cervical também completo. Tendo a atenção sempre que as pernas estão com o apoio correto de joelho a joelho. Nós queremos que as perninhas do bebê fiquem acima do nível do rabinho, ok? Para desenhar aqui um M, para fazer um bom posicionamento, para acompanhar a anatomia do bebê e para prevenir alguns problemas de saúde que podem derivar do facto de ele não estar bem colocado. Marta, sente-se bem? Sim, é confortável. Acha que vai poder passear com a Aurora com este pano? E ter as mãos livres. Acho que sim. Pronto, obrigada então. Aqui está uma forma confortável de passear o seu bebê. Estes panos com esta característica semi-elástica, ou seja, eles não esticam em termos de elasticidade nos dois sentidos, só têm elasticidade no sentido da largura, ainda permitem até aos 12 kg sensivelmente. Portanto, ainda é o primeiro ano de vida, corresponde normalmente a isso, sim. A partir daí já há necessidade de passar para outro tipo de porta-bebês. Pronto, então já sabe, até pelo menos um ano de vida tem aqui uma forma fácil e cómoda de transportar o seu bebê, quer em casa, quer na rua. Voltamos então ao nosso tema que nos trouxe aqui hoje, os primeiros 1000 dias do bebê. E continuamos, quando falámos da concepção, falámos dos primeiros tempos, do aleitamento materno, e agora começa a fase então da diversificação alimentar, não é? Se calhar começa aqui pela doutora Helena. Diversificação sim, e diversão. E diversão Sim. também, sim. Mas também é um momento de diversão e de oportunidade de aprender, não é? Habitualmente, a diversificação inicia entre o 4º, 5º, 6º mês, tendencialmente mais junto do 5º, 6º, também pela razão que apontei Exatamente. há pouco, não é? O facto da mãe voltar ao trabalho, muitas vezes a mãe quer Exatamente. ser a primeira a dar o primeiro alimento ao Exatamente. bebê. E, portanto, habitualmente entre o 5º e 6º mês, e depois ir introduzindo gradualmente à medida que o bebê vai aceitando. Este é um período muito interessante e isto acontece não só por razões nutricionais, ou seja, o leite materno é ótimo, tem tudo o que o bebê precisa pelos primeiros 6 meses de vida. A verdade é que depois dos 6 seria incomportável para a mãe alimentar o seu bebê só com leite materno. Claro. Portanto, teria que produzir uma imensa quantidade de leite. Portanto, e também por razões sociais, porque nós não nos alimentamos só de leite nem de líquidos, não é? Portanto, habitualmente começa-se por um alimento, pode ser a sopa ou a papa, é indiferente, começar por um ou por outro. Portanto, cada um deles tem vantagens e aspectos muito interessantes para o bebê. Se por um lado a sopa é um sabor ligeiramente diferente e, portanto, acaba por ser uma introdução de novos hábitos futuros em termos nutricionais. A papa é um alimento muito completo também, com uma textura muito cremosa e, portanto, com um sabor que já é mais ou menos conhecido do bebê. Exato. Portanto, no fundo, haverá aqui, certamente, bebês que começam pela sopa, bebês que começam pela papa. É indiferente, o que é certo é que estes dois alimentos são muito importantes na alimentação durante o primeiro ano de vida, porque fornecem ao bebê realmente nutrientes que são fundamentais nesta fase. E também é uma ótima oportunidade para criar aquele vínculo com o bebê, não é? Claro. Que nesta fase é importantíssimo. Os pais, quando chegam a casa com um bebê nos braços, e tenho um bebê, e agora? E agora? É mesmo Exatamente, isso. exatamente. E, na realidade, ao se aliviarem, ao chegarem a casa, vêm do hospital, a se aliviarem deste peso hospitalar, começam depois a aparecer outras situações, o cansaço, as dúvidas. E eu gosto de dizer aos pais, mais uma vez, eles são os melhores cuidadores do seu bebê. Não haverá ninguém que esteja capacitado melhor do que eles para prestar esses cuidados. E, na realidade, este estabelecer de relação, esta partilha nos cuidados do bebê, nos cuidados da alimentação, nos cuidados de higiene, partilhada entre o pai e a mãe, são fundamentais para que o vínculo se estabeleça
e para que também lhes seja transmitida a tranquilidade que eles vão perceber. Eles rapidamente vão entender as necessidades do bebê, vão conseguir ler a sua linguagem e vão estar preparados para conseguirem aceder às suas necessidades. Exatamente. E estes 1000 dias são de facto decisivos, não é? E inclusive até depois para outras etapas. Muitas vezes não temos noção de como isto vai ter impacto na vida futura. Falávamos também agora, por exemplo, das questões da obesidade, não é? É uma das questões que nós sabemos que começam desde cedo, que nós podemos começar a controlar desde cedo, não é? Aliás, tão cedo até quanto a mãe, por exemplo, o estado nutricional da mãe passa por aí. Muitas vezes a mulher deveria ter um estado nutricional ótimo e nós sabemos que muitas vezes a mulher acha que a gravidez é o momento em que se calhar pode prevaricar um bocadinho mais, não é? Portanto, e acaba por ter ali um excesso de peso. Esse excesso de peso durante a gravidez não é saudável, nem para a mulher, nem naturalmente para o desenvolvimento do bebê. Portanto, começa desde logo e é uma questão que deve estar sempre presente e, portanto, os hábitos nutricionais, os hábitos alimentares que se vão estabelecer a partir de então, portanto, são fundamentais para garantir que aquela criança, no futuro, tem capacidade para fazer escolhas acertadas. Claro. Não é? Portanto, este também é um desafio para os pais, não é? Claro. E é um desafio não só naquilo que passam aos filhos, mas também um desafio na atitude e no comportamento que têm perante os filhos. Porque muitas vezes os pais exigem aos filhos e, portanto, não dão o mesmo exemplo. Exatamente. Portanto, e isto é fundamental. E isto também nas questões emocionais e nas questões de relacionamento. Sem dúvida, estes primeiros 1000 dias, os primeiros 1000 dias do bebê são importantes no neurodesenvolvimento global. Nós sabemos que o bebê humano nasce com um sistema nervoso central ainda imaturo, mas muito permeável aos estímulos exteriores e realmente toda esta forma como se lida com o bebê, os estímulos que lhe pomos, as experiências que lhes damos a todos os níveis comportamentais, alimentares, a forma de brincar, vão ter consequências futuras e vão ser muito importantes para o desenvolvimento harmonioso da criança em si. Claro. Outro aspecto também importante que depois começa a ir a partir de um ano, quando eles começam a andar, começa a fase, não é, dos potenciais acidentes. Eu sei que a doutora Raquel Marta também trabalha muito com os pais no sentido de ensinar primeiros socorros também, não é? O que é que nós podemos dar aqui de indicações aos pais, né, para essa fase? Eu acho que a prevenção de acidentes é fundamental e tem que ser abordada sistematicamente na consulta, desde cedo. Desde cedo a prevenção de acidentes deve ser um tópico e à medida que a criança vem à consulta, nós devemos adequar a nossa linguagem à prevenção dos acidentes para aquela faixa etária, ou seja, os mais frequentes. Preocupa-me, é verdade, nós sabemos que é uma causa importante de grande handicap para as próprias crianças e temos um papel decisivo. E daí eu estar envolvida na formação e na prevenção dos acidentes, com formação adequada, tentando capacitar, em cursos de primeiros socorros, os pais para estarem habilitados a agir de forma adequada em situação de acidentes. Bom, logo desde cedo, com um bebê, que parece que não lhe vai acontecer nada, é importante explicar aos pais que não o podem largar em circunstância alguma, nem em cima de nenhuma bancada, nem em cima de uma cama. Nem a comer, não é? Nem a comer. Sim. Ou seja, tem que estar, de repente, aparece o acidente. Em relação à comida, a cozinha interdita a criança sozinha. Claro. Tem imensos perigos. As queimaduras, o fogão, o forno, os utensílios, potencialmente as facas cortantes, devem estar guardadas em local seguro. Coisas simples como, por exemplo, líquidos quentes deixados em cima de mesas, com toalhas penduradas, que rapidamente a criança parece que está ali e que não vai acontecer nada, puxa, derrama por cima dele, claro. Quer líquidos quentes, quer substâncias e utensílios pesados, não é, que os podem magoar. Depois, em relação aos detergentes, devem estar guardados em locais muito seguros. Um hábito que deve de todo ser dito aos pais, porque às vezes eles não pensam nisto, guardar restos de detergentes ou substâncias tóxicas em garrafas, por exemplo, de água, que a criança pode confundir e acidentalmente ingerir. Claro. Os medicamentos não são um brinquedo e, por exemplo, o hábito de dar seringas que já não são usadas, colheres de xaropes, a criança naquela altura depois não consegue perceber quando é que pode brincar e quando é que não pode brincar. São coisas que muitas vezes não nos passam pela cabeça logo naquela altura, não é? Quando a criança começa a gatinhar e nós percebemos uma técnica que eu costumo dizer aos pais e é de todos já conhecida, que é porem-se ao nível das crianças e observarem e observarem os potenciais perigos. E aí começam a ver
objetos caídos, podem ser peças de brinquedos que os irmãos mais velhos deixam no chão, um potencial risco de engasgamento. Tomadas não estão protegidas, fios que estão soltos e que a criança pode puxar. Quando anda, importante as escadas, as janelas. E agora que vem a altura da praia, a água. Claro, exatamente. Criança e água só com vigilância. Claro. Mesmo numa pequena quantidade de água. Claro. E o banho da criança tem que ser vigiado e os pais ou o cuidador não pode de todo dispensar nenhuma atenção a outros distratores, nomeadamente telemóveis e afins. Muito bem. E depois a escola, não é verdade? Nós estamos aqui a falar da mãe vai trabalhar, muitas vezes precisa do apoio, ou de ambas, ou alguém que fica em casa, ou familiares, ou o papel dos avós, mas também há a questão da escola, não é? Que muitas vezes preocupa os pais, porque muitas vezes eles estão a trabalhar a questão da diversidade alimentar, e depois é um dos fatores que os pais hoje, quando pensam na escola onde vão deixar os seus filhos, preocupa-os também a questão da alimentação? Eu acho que sim, cada vez mais, não é? Portanto, cada vez mais há um interesse, até porque o tema da alimentação e nutrição tem sido um tema muito em foco. E cada vez mais as pessoas estão preocupadas e querem, obviamente, oferecer o melhor aos seus filhos. E, nomeadamente, hoje, no mundo, nós assistimos também a uma questão crescente, não é, da preocupação da qualidade dos alimentos, a variedade, de que tipo de refeições, regimes vegetarianos ou não vegetarianos, enfim, há uma série de preocupações que certamente levará os pais a optar mais por uma escola ou um colégio e não por vão ver a ementa, não é? Hoje em dia, vão ver já. a ementa e felizmente que hoje também a Direção-Geral de Saúde tem indicações sobre esta matéria e há aqui também, eu penso que uma evolução e uma preocupação também da parte da Direção-Geral e de tudo o que é organização em termos de escola, de oferecer também aqui um padrão alimentar mais saudável e que permita à criança realmente manter esse desenvolvimento harmonioso de acordo com aquilo que é esperado. Exatamente. Depois de deixar os filhos na escola, não é? Que isso exatamente, eu também não tenho boas memórias dessa fase. E também que dicas, doutora Raquel, podemos deixar também aos pais, no sentido de, no fundo, de os compensar, que muitas vezes às vezes compensamos mal, não é? Mas como é que podemos, no fundo, que esta transição tornar esta transição mais harmoniosa? Para uma transição harmoniosa, seja de que situação for, eu acho que os pais têm que estar tranquilos, porque só se os pais estiverem tranquilos é que conseguem passar essa tranquilidade aos filhos. E a preparação desta transição deve ser feita muito antes de se pensar quando é que vai ser. O timing, para onde, as ofertas que temos ao nosso dispor, e os pais devem discutir entre eles e terem uma decisão conjunta. Sejam amas, creches, familiares, berçários, tem que ser uma decisão pensada e tem que ter preocupações, nomeadamente com a competência profissional de quem vai tratar da criança, o local, perceber quantas crianças vão partilhar o mesmo espaço, perceber como é que são as condições de limpeza, como é que são os cuidados, nada melhor do que visitar, estar atento às rotinas, perceber como é que as crianças estão nesses ambientes, estão felizes, como é que é a interação entre os profissionais que estão com elas e só, obviamente, conhecendo depois o programa pedagógico, o que é que a escola tem para oferecer, o que é que, em termos alimentares, é muito importante, mas também outras propostas do ponto de vista lúdico e didático para que a transição seja o mais harmoniosa possível e sem sobressaltos, claro. Claro, como é óbvio. Pronto, temos aqui 1000 dias, de facto teríamos aqui muita matéria para estarmos aqui em muitos programas, mas de facto não nos vão faltar programas, esperemos que sim. Pronto, agora se calhar só para terminar, o último conselho aos nossos pais que nos estão a ver, o que é que podem dizer assim para que eles não se esqueçam em relação a estes 1000 dias? Bom, podíamos dizer aos pais que, de facto, apostar nos primeiros 1000 dias é quase como um seguro de vida, digamos assim. Um bocadinho, se calhar, puxado ao exagero, mas é quase um seguro de vida. É apostar realmente na saúde futura dos seus filhos.
Em Portugal, nós temos visto nos últimos anos, ou nas últimas décadas, uma grande aposta no tratamento. E temos imensas doenças crónicas não transmissíveis, que são doenças complicadíssimas, com imensas comorbilidades, com imensas necessidades de cuidados, e que, obviamente, têm um peso substancial no que diz respeito ao Ministério da Saúde e, portanto, a todos nós. Portanto, se os pais quiserem que, de facto, as gerações futuras e vindouras sejam mais saudáveis, é realmente apostar o mais que podem, escolhendo o melhor que podem e dando aos seus filhos aquilo que é nutricionalmente seguro e que pode garantir realmente um crescimento mais saudável, harmonioso e também, consequentemente, gerações muito mais felizes, digamos Exato, assim. é o que nós queremos. Doutora Raquel Marta, então o que é que também quero deixar a última dica aqui aos nossos pais? Esta linha de pensamento é super interessante. Nós realmente, com a evolução da medicina, dos cuidados médicos, a prevenção e aquilo que se consegue fazer hoje em dia do ponto de vista de prevenção de doenças e de lidar com elas o melhor possível, hoje em dia, e bom para os pediatras, nós não vemos e vemos cada vez menos doença muito grave, claro que obviamente vai sempre haver, mas a prevenção é muito importante e começa desde cedo. A par da importância que tem a aposta no neurodesenvolvimento global Exato. da própria criança. Daí que estes temas começam a surgir, e felizmente que assim é, como uma preocupação dos pais, não tanto com a doença em si logo, mas, obviamente, terá o seu lugar, mas também com estes aspectos todos de acompanhamento de uma criança, para que eles sejam saudáveis, que Exatamente. é isso que nós pretendemos. Muito bem, muito obrigada. Obrigada, Nós também vamos Sara. ter que ficar por aqui. Voltamos para a semana com novos temas, novos convidados, muitas histórias por contar e, obviamente, aqui os nossos especialistas para, no fundo, responder a todas as dúvidas que estejam aí em casa. Muito obrigada. Aqui no S+, até para a semana.